Eu parei sobre... Nós falamos sobre... Vocês lembram ou não? Quem estava aí ligado e ficou na memória? Falei sobre... E agora? Ninguém anotou? Falando sobre a importância que Jesus gerava, capacitava o Espírito Santo na vida de Jesus. Ó, que coisa boa. Eu queria ter uma filha assim, ó. Sonho de todo professor. Unção, né? Tá vendo? Ungida, né? Então vamos lá. O Espírito Santo é aquele que é responsável por gerar Jesus. O Espírito Santo que capacita Jesus para o seu ministério. É interessante a gente observar que Jesus só começa a pregar, né? Realizar milagres, expulsar demônios, enfim, exercer seu ministério mesmo efetivo depois dessa descida do Espírito Santo, né? Por ocasião do batismo ali, na vida dele. A partir dali é o que ele diz. Então, o Espírito Santo me ungiu para fazer isso, né? Então, o Espírito Santo, na vida de Jesus, estou dizendo, hein? Gerou Jesus, capacita Jesus, e o Espírito Santo quem ressuscita Jesus. Não sei se vocês sabiam disso, mas Romanos aqui, ó, o livro de Romanos vai falar isso, que é o Espírito Santo quem ressuscita Jesus. Capítulo de número 8 de Romanos, versículo de número 11, olha que coisa interessante. Só para a gente ver o papel do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Que coisa interessante. Eu, pelo menos, acho interessante. Fala que coisa interessante, né? Às vezes o irmão fala, não é tão interessante assim, não sei o que acha, professor. Mas tá bom, para mim é muito interessante isso, observar isso. Romanos 8 e 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Olha o que Paulo está dizendo, amados. Que o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus, esse mesmo Espírito que habitou Jesus, que gerou Jesus, que capacitou Jesus, que ressuscitou Jesus e que habita em nós, é o mesmo Espírito que também nos ressuscitará. E o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, é esse Espírito que nos transformará na ocasião do arrebatamento, que eu pretendo participar. Eu não pretendo nem ser ressuscitado. Eu não pretendo ser ressuscitado, não. Morrer e ressuscitar, não. Eu pretendo estar vivo da Silva e ser transformado pelo Espírito Santo, assim, ó. Tá certo, irmão? Eu já fiz os cálculos, eu vi que não é vantagem esse negócio de morrer e ressuscitar, não. Vantagem é estar vivo e ser transformado pelo poder do Espírito Santo, né? Aí eu vejo vantagem. Aí eu não quero morrer mesmo. Quero ver Deus, mas não quero morrer. Não é? Perceberam então, amados, essa dinâmica? Bom, dado essa introdução e esses pontos, eu quero ler na página 108 com vocês, tá? Página 108, ponto 6 lá, vocês estão aí com o livro aberto? Página 108, ponto 6, né? Ou 6 ponto aí, ó, Espírito Santo. Tem aí, nós vamos partir daí dessa leitura, tá? Então, aí na página 108, vai dizer que o Espírito Santo é onipresente, onipotente, é onisciente e é criador. Vocês estão vendo aí, não? Na página 108, ao lado que está escrito Espírito Santo. Está falando que ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente e ele é criador. Conseguiram identificar aí, ver? Amém. Conseguiu mesmo? Não, mas essa parte, Mari, essa parte que está escrito assim, ó, o Espírito Santo está do lado. Nessa parte aqui que está do lado, está lá onipresença, onipotência, onisciência e criador. Vocês acharam esse texto, essa fala? Eu acho que não, não. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá escrito aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Deixa a outra câmera aqui, ó. Tá vendo? Não tá na de vocês porque isso aqui é livro de aluno. Aluno anota as coisas. Aluno pesquisa e põe do lado aqui, ó. Não tem no livro de vocês, irmão. Isso aqui é minhas anotações, tá bom? Então, tá vendo? Eu sou um aluno. O aluno faz isso, ó, dá uma rabiscada lá no livro. É brincadeira, tá? Mas eu anotei aqui para vocês. Não tá no conteúdo aqui, então preste atenção e se quiserem achar interessante, anotem aí, tá? O que eu anotei aqui sobre os atributos do Espírito Santo, que são os mesmos atributos do Pai e do Filho, que só Deus tem esses atributos, tá? O ser humano não tem, anjo não tem, só pertence a Deus. Ou seja, a onipresença, né? Ele está em todos os lugares, o Espírito Santo. Ele tem todo o poder pertence a ele. Ele tem todo o conhecimento
toda a sabedoria e ele é criador. Então olha só, as mesmas características que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também tem. E aí nós vamos para os textos bíblicos. Salmo de número 139, versículo de número 7. Aqui fala-se sobre a onipresença do Espírito Santo, tá bom? Então, Salmos 139, versículo de número 7, vai falar sobre o atributo que pertence a Deus, que é o atributo de onipresença, ou seja, ele está, né? O Espírito Santo, em todos os lugares. Diz aqui, eu preciso achar, né? Deixa eu ver. Eu falo, mas não achei. Agora achei. Salmo 139, verso 7. O salmista Davi dizendo assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E ele vai dizer, né? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, lá no Sheol, minha cama, eis que tu ali também estás. Então, olha o que o salmista está dizendo para nós, que o Espírito de Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares, porque ele é Deus, né? Então, a gente vê aqui um atributo dado ao Espírito Santo, onipresença, né? Ele está em todos os lugares, ele habita em todos, ele não é que habita, né? Ele abrange todos os lugares, tá? Ele não se manifesta. Essa é a questão da onipresença. A ideia de onipresença não é porque Deus se manifesta em todos os lugares, né? Mas Deus, ele cobre toda a existência. Entenderam, amados? Por exemplo, no inferno não há manifestação de Deus, né? Num prostíbulo não há manifestação de Deus. Numa roda de conversa, onde se fala mal das pessoas, se difama, calunia, né? Deprecia as pessoas, a manifestação de Deus não está. Ali, Deus está no sentido que ele abrange toda a criação, mas a manifestação dele de bondade, de pureza, de amor, não está manifesto ali. Entenderam a diferença? De presença e manifestação? Então é presença porque não há nada nessa existência que não esteja em Deus. A gente já falou isso acho que na primeira aula, né? Então a onipresença não é só que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus, porque fora de Deus não existe coisa alguma. Então só para a gente entender mais ou menos o que seria a onipresença de Deus, tá? Romanos capítulo 15, vamos lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 19. Aqui a gente vai falar sobre a onipotência do Espírito Santo. Nós estamos falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, tá? Então, Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 19, vai falar a respeito da onipotência, ou seja, todo o poder o Espírito Santo tem, tá? Todo o poder. Capítulo 15, versículo de número 19, diz assim, amados, ó: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo falando, né? Que ele fez isso pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Olha que coisa interessante. Quem realiza os milagres, os prodígios, as maravilhas, não é? Quem é? É o Espírito Santo. Então ele tem todo o poder. Olha que coisa interessante, ele é onipotente. É por isso que Jesus, por exemplo, expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo. Está escrito em Lucas capítulo 11, né? Quando falaram assim, a respeito de Jesus, que ele estava expulsando os demônios lá. Isso aí ele faz pelo príncipe dos demônios. Olha que coisa de doido, né? Os religiosos lá, os fariseus. Jesus disse, não, eu não faço isso pelo príncipe dos demônios, isso não tem nem lógica. Como que demônio, o príncipe do demônio vai estar expulsando o demônio? Então o reino dividido ele não vai subsistir. Isso não tem lógica, vocês estão doidados aí. A teologia de vocês está toda equivocada. Se eu faço isso, eu faço pelo Espírito de Deus, né? Pelo dedo de Deus. E se faço isso pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus está manifesto aqui. Então olha que coisa interessante, os demônios eram expulsos, porque a gente fala, nós expulsamos os demônios hoje pela autoridade de o nome de quem? Não é de Jesus? Mas Jesus nunca falou assim, em nome de Jesus, saia demônio.
Então Jesus nunca usou o seu nome para expulsar demônios. Nós usamos, né? A autoridade reside no nome de Jesus. Mas Jesus fazia isso pela unção, pelo poder que nele havia por causa do Espírito Santo que tinha dado para ele essa autoridade e esse poder e ungiu para fazer isso. Olha que coisa interessante, Jesus, sendo Deus, se esvazia dos seus atributos, mas ele vive uma vida plena, cheia do Espírito de Deus. Em Jesus havia plenitude do Espírito de Deus. A plenitude, amados. Jesus foi o único ser humano que experimentou a plenitude do poder do Espírito de Deus na sua vida, a ponto de nele, em Jesus, não ter nenhum espaço que o Espírito Santo penetrou. Olha que coisa linda. Vamos ler o Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo de número 11, vai falar sobre isso, que em Jesus havia plenitude, tá? A plenitude do Espírito Santo. Isaías, capítulo de número 11, versículos de número 1 em diante. Refere-se, né, esse texto à ação do Espírito Santo na vida de Jesus, tá? Versículos de número 1 e versículos de número 2. Olha que coisa interessante. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então o profeta Isaías estava falando a respeito de Jesus, tá? Esse que viria da descendência de Jessé, né? Ou seja, da raiz de Davi. Verso 2: E repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Olha, irmãos, ó, não sei se vocês contaram comigo aqui, ó, mas 7 aspectos da virtude do Espírito Santo na vida de Jesus. O número 7 é muito significativo. Ele representa aquilo que é pleno, aquilo que é completo, aquilo que é perfeito. Tá certo? Então em Jesus havia plenitude do poder, da virtude do Espírito Santo. É por isso que Jesus realizava tudo muito fluidamente, não é? Muito naturalmente, porque ele era capacitado, havia nele o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Jesus não sofria para fazer milagres, Jesus não sofria para expulsar demônios, Jesus não sofria para abençoar as pessoas, Jesus não tinha hora que ele tinha pouco poder e sofria para expulsar uma legião de demônios. Não, ele era pleno de Deus, ele era transbordante de Deus, ele jorrava Deus. Ele emanava virtude de Deus. Tanto é que quando a mulher toca em Jesus, no corpo de Jesus, a Bíblia diz que dele saiu virtude. Era só tocar em Jesus que o Espírito Santo estava transbordando, irmão. Estava assim fluindo. Jesus era uma fonte de Deus, uma fonte do Espírito Santo, né? Quando Jesus chegava no lugar, os demônios, as pessoas endemoniadas vinham até Jesus e dobravam os joelhos e diziam: o que vieste fazer, Filho de Deus? Antes do tempo vieste nos atormentar? Jesus não abria a boca, não fazia escândalo, só sua presença, porque o Espírito Santo estava enchendo ele continuamente e os demônios se apavoravam, né? Confessavam até que ele era Senhor. Olha que coisa interessante. Nós sofremos hoje, irmãos, muitas vezes por falta do enchimento da pessoa do Espírito Santo, por essa comunhão plena, por essa comunhão estreita, intensa. Nós precisamos, se Jesus realizou o que realizou na dependência do Espírito Santo, quanto mais nós carecemos dessa pessoa divina, desse Santo Espírito, desse doce Espírito nos enchendo para que a gente vença os obstáculos dessa vida, para que a gente faça tudo na dependência, na unção, no poder, na virtude desse Espírito. Se Jesus dependia do Espírito Santo, quanto mais nós, amados, não é? Até pensei que os irmãos pentecostais iam falar glória a Deus. Se eles tivessem vindo, eles falavam isso. Meu Deus. Louvado seja Deus. Amém. Porque eu estou sentindo a presença desse Espírito aqui. Não é possível, não é? Nós só conseguimos dar uma aula edificante, proveitosa, abençoada, orientadora, esclarecedora, objetiva, transformadora,
que alimenta, se o Espírito Santo fizer isso através de nós. Nós só conseguiremos compartilhar e testemunhar a respeito de Jesus se o Espírito Santo fizer isso através de nós. Nós só conseguiremos vencer a velha natureza e as tentações que nos assolam dia após dia se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Uma moça bonita, uma mulher bonita só conseguirá vencer a vaidade fútil e não manipular os homens com a sua sensualidade se ela for cheia do Espírito Santo. Um pastor só conseguirá servir o povo, o rebanho de Deus, sem a tentação de manipulá-lo se ele for cheio do Espírito Santo. Um casal só conseguirá construir uma família abençoada e criar filhos se for na unção do Espírito Santo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus só conseguirá vencer as tentações da sua vida se forem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente de ter uma vida de relação intensa, profunda, um desejo verdadeiro no nosso coração de termos esse relacionamento com esse Espírito. A unção do Espírito precisa ser derramada em nossa vida a ponto de que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir e discernir esse Espírito que fala aqui na nossa consciência. A sua presença deve ser para nós mais desejada do que qualquer outra presença. O Espírito Santo na minha vida deve ser esse companheiro, como foi na vida de Jesus, esse consolador, como foi na vida de Jesus na cruz do Calvário, esse Espírito que foi derramado em Atos capítulo 2, na vida daqueles 120 ou quase 120 discípulos, e os capacitou para testemunhar com poder a respeito do Evangelho. Nós precisamos também, de igual modo, nós carecemos desesperadamente de sermos cheios, transbordantes do Espírito Santo. É por isso que Paulo disse aos irmãos lá na cidade de Éfeso, lá em Efésios capítulo 5, verso 18, ele disse: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando, com graça no vosso coração. Olha o termo, enchei-vos. Não é uma única vez, amados. Não é um único enchimento, né? Paulo diz repetidas vezes, continuamente. O resto da vida de vocês sejam cheios, transbordantes. O Espírito Santo em nós precisa ir para além da borda. É isso que é o transbordar, né? Não deve caber em nós de tanto nos encher e é salpicado na vida das pessoas ao nosso redor. Nós só conseguiremos influenciar as pessoas se formos cheios do Espírito Santo. Alguém disse, não lembro quem foi, mas alguém disse que é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Não é, irmão? É melhor um púlpito vazio, ninguém pregando lá, do que alguém pregando e sendo vazio de Deus. Infelizmente, nós vemos muitas vezes muitas igrejas cheias de pessoas vazias do Espírito Santo, que não faz diferença de fato na vida de ninguém. Porque, irmãos, não é a nossa sabedoria, não é a força do nosso braço, não são os méritos das nossas realizações, não é a minha bagagem de experiência de vida, não é a minha capacidade humana de produzir coisa alguma. É pela força e pelo poder do Espírito Santo. Isso que moveu a igreja até aqui. Isso que sustentou a igreja até aqui. Nós não precisamos de homens sábios. Nós não precisamos de políticos ao lado da igreja. Nós não precisamos de grandes estruturas. Se essas coisas nós tivermos, será apenas um acessório. Mas o que carecemos como corpo de Cristo é a pessoa do Espírito Santo agindo, fluindo, se manifestando em nossa vida, em nosso meio e através de nós, irmãos. Isso é o que mais carecemos, tá? Então, o poder do Espírito é o que eu devo desejar, é o que nós, como discípulos de Cristo, devemos desejar. É essa relação com uma pessoa, esse Espírito que quer se comunicar conosco, esse Espírito que quer falar conosco, né, irmãos? Se você ainda não teve essa experiência, eu aconselho que você deseje, busque, ou seja, de ouvir a voz desse Espírito audivelmente, viu? Sei que alguns irmãos podem ter tido experiência, devem ter tido experiência, mas se não tiver, ou se tiver uma vez ou outra, mas que isso seja um desejo contínuo na nossa vida, que a gente ouça a voz audível, como vocês estão me ouvindo, irmãos.
Espírito Santo também fala dessa maneira conosco. Sei que não é um negócio cotidiano, sei que não é rotineiro, sei que não é banalizado, né? Para que seja assim, eita, todo dia Deus fala comigo de uma maneira audível. Não, mas precisamos nos aproximar tanto desse Espírito, nos encher tanto dele, a ponto de ele ter não só o caminho, que nós tenhamos a sensibilidade e que ele tenha esse acesso para falar conosco, nos orientar, nos guiar, como fez com Jesus, né? Então, o sucesso de uma vida cristã se dá pelo fato de ele se relacionar com o Espírito Santo, tá bom? E é interessante observar que o Espírito Santo sempre usará a sua palavra para nos orientar. Então, nunca está desassociado o enchimento do Espírito Santo do estudo bíblico. Nunca, nunca. Perguntaram a alguém, né? Não sei se já falei isso com vocês, mas perguntaram, acho que foi a aula passada, a aula retrasada. Perguntaram o que é mais importante na vida cristã, o estudo bíblico ou a vida de oração intensa? E aí eu falei, pergunta para o passarinho qual é a asa principal dele, a esquerda ou a direita? Não é? Então, assim, as duas coisas elas devem estar na mesma proporção, porque se a gente dá muito preferência para uma em detrimento da outra, fica um negócio manco, né? Fica manco, fica descompensado e a gente fica dando mancada, fica manco, fica dando mancada na vida, né? Então vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2. Vou falar sobre a onisciência. Falei sobre a onipresença do Espírito Santo, a onipotência do Espírito Santo. Vamos falar sobre a onisciência, que é outro atributo que só pertence a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. 2 aos Coríntios. Interessante, viu? Que tudo isso que eu estou falando aqui, né? Não citei muito versículo, né? Foi mais uma narração ou uma exposição, sem citar, né? Capítulo tal, versículo tal. Mas olha só, o que eu falei aqui é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2. Todo o capítulo 2, inclusive, vai falar sobre isso. Por exemplo, Paulo, ele disse, aqui no capítulo 2, quando ele foi pregar, anunciar o testemunho de Deus, ele não foi com sublimidades, aquelas palavras sublimes, né? Sabedoria, mas ele nada se propôs em comunicar, senão a respeito de Cristo e esse crucificado. O verso 4, capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Ele disse no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só. Então todo o capítulo 2 ele vai falar dessa dinâmica, dessa dependência dele, dessa ênfase que ele dá em fazer tudo pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, né? E aí o verso 10 é interessante. Aliás, antes do verso 10, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Olhe para mim, por favor. Se puderem, né? Dê uma olhadinha aqui para eu, ó. Olha aqui no meio da minha sobrancelha. Tente achar onde ela se divide. Olha aqui, ó. Tenta achar onde a minha sobrancelha se divide, ó. Difícil, né? Porque ela é uma só. Eu tenho uma monocelha. Fique prestando atenção aqui. A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem no púlpito o seguinte, o verso 9, declarar no púlpito. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A gente não ouve as pessoas citarem só o verso 9, né? Depois dessa citação, que eu ouço, né? É a minha experiência, não sei se vocês têm essa também. Depois que o pregador lá, o expositor, fala isso, aí ele diz assim, olha, tem coisas que Deus não te revelou ainda, tem coisas que Deus não te comunicou ainda, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas para te revelar. Não, irmãos, está errado isso. O verso 10 vai falar aqui, ó, só a gente lê o verso 10. Ou seja, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, né? São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, verso 10, nos revelou pelo seu Espírito. Então, pelo Espírito de Deus, Deus já revelou tudo para nós que é necessário, amados. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito é aquele que revela
as profundezas de Deus para nós, os mistérios de Deus para nós, a sabedoria de Deus para nós. Porque o Espírito é o próprio Deus e comunica conosco. Se a gente ler aqui os versos 11 ao 16, a gente vai ver isso. Aquele que é espiritual discerne bem tudo, entende bem tudo. Ele não é discernido por ninguém. Porque o homem espiritual, o homem que é cheio de Deus, o homem natural não o entende, não pode entender, porque não possui o Espírito de Deus. Mas quem possui o Espírito de Deus discerne tudo. Tem a mente de Cristo, inclusive o verso 16 vai falar isso. Tem a mente de Cristo, porque é o Espírito Santo que gera Jesus em nós. É o Espírito Santo que está forjando, que está formando, que está esculpindo Jesus em nós, irmãos. É o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que gera Jesus, a natureza, eu estou falando, né? A natureza de Jesus em nós. É o mesmo Espírito que agiu através de Jesus e age através de nós. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus pelas tentações, pela dificuldade. O mesmo Espírito que capacitou Jesus a enfrentar a crucificação é o mesmo Espírito que nos capacita a enfrentarmos as dificuldades desta vida. Então, quando a gente fracassa em alguma questão, é porque nos faltou o enchimento do Espírito Santo. Quando a gente luta e sofre para fazer um bocado de coisa e não consegue fazer, é porque nos faltou o poder do Espírito Santo. Não é, irmãos? Então é muito melhor eu gastar mais tempo em comunhão com o Espírito Santo e fazendo menos coisa do que querer fazer um monte de coisa sem gastar, não estou falando perder, gastar tempo com o Espírito Santo. Como isso se dá? Como isso se dá? Essa vida com o Espírito Santo? Através da oração. Não tem outro caminho, amados. Não tem outro método, outro meio, outra forma. Só se cultiva, só se nutre uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, se relacionando com Ele. Como a gente se relaciona com o Espírito Santo? Oração. Oração. É na oração que a gente se enche do Espírito Santo, né? Na oração, na comunhão comunitária, quando a gente se reúne entre nós, né? Onde a gente fala de Cristo, onde a gente compartilha as verdades, onde a gente compartilha a amizade cristã espiritual, o Espírito Santo está nos nutrindo, está nos fortalecendo. É por isso que é necessário nós termos relacionamentos com o Espírito Santo e com aqueles que também têm relacionamento com o Espírito Santo. Só a partir daí nós teremos condição de influenciar outras pessoas. Só aí teremos condição de termos relacionamento com quem quer que seja, por mais em trevas que essa pessoa esteja. Se em nós habita uma luz que transborda, um homem cheio do Espírito Santo não é influenciado, influencia. Uma mulher cheia do Espírito Santo não é influenciada, influencia. Porque maior o que está em nós, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 4, né? 2 Coríntios, capítulo de número 4, ele vai dizer maior o que está em nós do que o que está no mundo. Esse Espírito que habita em nós é muito mais poderoso, infinitamente, muito mais poderoso do que a opressão e o poder que está no mundo, nas trevas. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo não é influenciada, mas influencia. Um homem cheio do Espírito Santo não teme as trevas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais tenta a Deus, claro, mas ela não teme as ações do diabo, porque maior que está em nós, irmãos, essa pessoa do Espírito que nos capacita passo a passo na nossa vida, no dia a dia, para que a gente enfrente o Espírito Santo, tá bom? Amém. Só para fechar aqui esses atributos do Espírito Santo, e aí a gente dá sequência na próxima aula a respeito de algumas outras questões, né? Jó, capítulo 33, verso 4. Vamos lá para o Antigo Testamento de novo? Jó. Então eu falei para vocês da onipresença do Espírito Santo, da onipotência do Espírito Santo e da onisciência do Espírito Santo, né? Outro atributo que só pertence a Deus é o quê? Ele é criador. Então também a Bíblia vai falar para nós que o Espírito Santo também, como Pai e como o Filho, ele também é criador, tem essa prerrogativa, né? Capítulo 33 de Jó, verso de número 4. Olha o que o texto vai dizer.
O Espírito de Deus me fez, Jó dizendo, o Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Alguns falam assim, André, mas é um livro poético, é um versículo só. Como que a gente pode declarar que o Espírito Santo é criador? Só por esse versículo? Não. Quando a gente vai em Gênesis capítulo 1, por exemplo, né? Verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre o abismo, sobre a face das águas. Então a gente vê lá que o Espírito Santo também, junto com o Pai e com o Filho, estava criando no princípio lá, né, todas as coisas. Tem um salmo, me cobrem depois lá no Zap, que agora me fugiu da mente, mas tem um salmo que diz o seguinte, que o Pai envia o Espírito na terra e ele renova toda a face da terra. Olha só, quem é que mantém essa criação? Porque a criação era para, assim, ser destruída quando o pecado entra, né? Era para que ser tudo consumido. Quem é que vitaliza a criação? O planeta, os homens, todas as coisas. É o Espírito de Deus. Quem sustenta esse planeta, essa criação, o cosmo e tudo que aqui há, quem renova tudo isso aqui, quem ressuscita essa criação que foi afetada pela morte todos os dias, é o Espírito de Deus. A Bíblia diz isso, um salmo diz isso. O Espírito vem e renova toda a terra, toda a criação. Ele é criador, ele é sustentador e ele também é aquele que aplica a redenção que o Filho executou na cruz do Calvário. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.